O Palmeiras, inclusive, sugeriu à CBF a mudança do local do jogo para outro estado, caso o governo de Minas Gerais não consiga, na visão do Palmeiras, de alguma forma, colocar a segurança à disposição dos torcedores visitantes, dos torcedores do clube. O Palmeiras fez essa sugestão. Já que não vai ter efetivo policial, não vai ter segurança necessária, o mínimo de efetivo policial, então a CBF que busque um outro local, até mesmo a mudança de estado do jogo. Enfim, situação que revoltou o outro lado, revoltou o Cruzeiro. Nós temos até a nota oficial que foi divulgada pelo Cruzeiro nas últimas horas. O Cruzeiro demonstrou insatisfação com essa medida da CBF de portões fechados nesse jogo que vale tanto para Cruzeiro como para Palmeiras. Abre aspas para a nota do Cruzeiro. Sobre os recentes desdobramentos a respeito da situação da presença das torcidas na partida entre Cruzeiro e Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 no Mineirão, o Cruzeiro vem a público externar a sua profunda insatisfação com a indicação para que o jogo aconteça de portões fechados. O clube entende que a decisão em questão penaliza injustamente a sua torcida e instituição, em termos desportivos, pois o compromisso tem importância fundamental na busca por uma vaga na Copa Libertadores e financeiramente para além do Cruzeiro, mas também para todos os envolvidos no evento, como fornecedores e trabalhadores. Há dias, o Cruzeiro busca uma solução para o caso e mantém conversas ativas com o governo do estado de Minas Gerais, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Confederação Brasileira de Futebol e com a Federação Mineira de Futebol. O clube confia nos órgãos de segurança pública do estado para garantir que o evento ocorra com a devida seguridade. Contudo, diante do acontecimento recente, o Cruzeiro se posicionou preocupado, exclusivamente com a segurança dos torcedores e da população, tanto dentro quanto fora do estádio, mantendo sua forte posição contrária a qualquer ato de violência. Caso não haja essa garantia, o Cruzeiro concebe que a partida conte com a presença de ao menos sua torcida. O clube reforça que o fechamento dos portões com a ausência da Nação Azul configura uma penalização indevida, referente a um episódio que não foi motivado por torcedores do Cruzeiro, além de representar um prejuízo para o esporte em sua essência. O clube acompanha ativamente o desenvolvimento dessa situação e almeja um desfecho assertivo para o caso. Fecha aspas. Posso acrescer? Vai lá, Vanderlei. O governo mineiro e o Ministério Público de Minas Gerais estão pedindo uma multa de R$1 milhão à CBF, se ela não recuar. Vão à justiça. Se permanecer sem torcida, o governo e o Ministério Público querem que a CBF pague uma multa de R$1 milhão. Então tem uma notícia nova sobre o assunto, trazida aqui pelo Vanderlei Nogueira. Mauro César, parece até um assunto antigo, mas enfim, a gente ainda comentando essa questão de torcida única, portões fechados, que há um risco nesse jogo. O Palmeiras bate o pé e quer duas torcidas ou portões fechados, é o posicionamento do Palmeiras. A CBF foi para o lado do Palmeiras. O Cruzeiro, com o governo do estado aí de Minas Gerais, pede pelo menos torcida única nesse jogo. Mauro César, qual seria a posição assim mais assertiva nesse caso, Mauro? Bem, a torcida que teria sido a responsável pelo ataque, pela emboscada, a Mancha Verde, ela está banida, não está comparecendo aos jogos, é proibido ir com camisa, qualquer artefato, cantar a música da Mancha Verde no estádio. E foram presos agora mais alguns Hoje pela manhã teve uma operação. 10 integrantes agora foram presos. Mais 10 presos. Então você tem aí presos, o circo se fechando em cima dos que teriam participado lá da emboscada. Eu entendo que, assim, que o torcedor do Palmeiras que mora em Belo Horizonte, por exemplo, ele não tem nada com isso. Ele só quer assistir o jogo do time dele. Então, acho a medida tacanha. E tirar a torcida do Cruzeiro, então, é um negócio que não dá para entender. Além do prejuízo técnico, tem o financeiro. Quem é que vai repor a renda que o Cruzeiro teria por essa partida? Que é importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo o Palmeiras, como o Bahia e o Corinthians vão se enfrentar, e se enfrentam hoje, ele já saberá a situação e o que ele precisa, ele vencendo, qual a condição dele. Entrar na Libertadores é fundamental para o Cruzeiro. E agora até tem outro aspecto, o Atlético está fora. Então o Cruzeiro tem a chance de ir para a Libertadores. Esse jogo é o jogo não digo o jogo do ano, mas é o jogo mais importante desde a final da Sul-Americana que o Cruzeiro perdeu para o Racing. É o jogo para ganhar do campeão brasileiro, do atual campeão. Tem esse elemento também que aumentou a rivalidade entre os times, então o torcedor quer uma vitória sobre o Palmeiras. E aí a CBF faz isso. Eu acho um absurdo.
O Palmeiras reclama, esperneia, não sei o quê, mas o Palmeiras está se levando a melhor. Porque ele vai jogar num estádio sem a torcida maioria, que é a torcida adversária. E o Cruzeirense, o palmeirense, foi o jogo contra o Cruzeiro do primeiro turno. Que isonomia é essa? Sem falar naquele gol do lado do Cruzeiro que teve também, né? Absurdo aquele gol do lado do Cruzeiro naquela partida com o Palmeiras no Allianz Parque. Eu lembro que há uns 2 anos, por conta já, ano passado ou ano retrasado, foi ano passado, por conta justamente daquele ataque inverso, que o presidente da Mancha ficou ali todo machucado e tal, a Máfia Azul não pôde entrar no Allianz Parque. Quando o Cruzeiro veio a São Paulo jogar contra o Palmeiras, a Máfia Azul chegou, a polícia de São Paulo chegou e falou: vocês voltam para Belo Horizonte. Não tem condições de vocês irem no jogo aqui. Não tem condições. Voltaram. Mandou voltar alegando que não tinha condição. Os cruzeirenses foram ao jogo, mas os integrantes dessa torcida não foram. Por quê? Por conta daquele episódio anterior. Já estava imaginando o que poderia estar sendo planejado de troco, né? Não no estádio em si só, mas na saída em algum momento. Então, quando chegaram no estado de São Paulo, em algum determinado momento, na estrada, no acesso à cidade, a polícia mandou de volta. Falei: vocês não podem. Vocês são a Máfia Azul? Muito obrigado. Está vendo a placa ali, Belo Horizonte. É por ali. Vocês não vão entrar aqui, vocês não vão no jogo. Não vamos deixar porque alegaram questão de segurança, né? Segurança pública, tudo. Não tem como, vocês não têm condição. Aconteceu isso aqui e pronto. E acabou. Eu acho que foi uma medida necessária nesse caso, porque os nervos estavam à flor da pele. E essas medidas agora, essas prisões, né? Vamos ver agora o que vai fazer o Ministério Público de São Paulo com relação a isso. Porque se for levado adiante, como sempre se prometeu, com as pessoas que eu falei, da polícia, Ministério Público, sobre isso, sempre falaram: vai ser muito rigoroso. Não vamos tolerar isso aí não, essa coisa do ataque lá na estrada, né? Porque gerou a morte de um cruzeirense, o ônibus em chamas e tudo mais. Se levar isso adiante, isso pode ser um divisor de águas nessa questão das torcidas, porque seria finalmente... teoricamente, o fim da impunidade. Exato, você está punindo CPFs. E é o que tem que se fazer, gente. Porque assim, sempre tem essa sensação, o cara vai, pronto, tudo, não acontece nada. Eu sempre lembro que a história que houve há uns 2 anos, um jogo do Corinthians, aí foi uma emboscada de torcedores do São Paulo, houve uma briga. Morreu um São Paulino. E a câmera na farda do policial, ela permitiu a identificação de um elemento. O cara foi identificado, a polícia, a DRAD, no caso, a delegacia especializada, foi lá, identificou o cara, prenderam o cara. Depois o cara foi solto. A justiça soltou o cara, deu relaxamento de prisão. A alegação foi: não se pode afirmar, a grosso modo foi isso, tá, gente? Que o cidadão, né, que foi detido, teria desferido o golpe fatal, porque eram vários batendo num cara só. Mas quem matou? Qual foi o golpe que matou? Ninguém sabe, mas ele ajudou a matar. Essa foi a alegação e ele foi solto. Você tinha um advogado e tal, e conseguiu. Então o que acontece? Às vezes acontece da polícia prender e não ter consequências. Se agora houver consequências, isso pode no Brasil inteiro, quero dizer. Porque aí os caras começam só assim vai diminuir isso. Aí o cara pensa: peraí. Gente, a grosso modo é a mesma coisa. Se você pegar uma rua que nunca tem policiamento, né? De repente o ladrão pensa o quê? Pô, aqui eu posso roubar à vontade, que nunca tem polícia mesmo. Se tiver policiamento, o cara fala: pô, aqui eu não posso roubar, porque aqui toda hora tem polícia, os caras vão me prender. É óbvio, se eu vou lá, brigo, mato alguém, não acontece nada, eu vou, brigo e faço de novo. Isso vale, Mauro. Não é isso? Isso vale, Mauro. É uma coisa óbvia. Tem cachorro. É pesquisa. Isso. Tem uma casa com cachorro, uma casa sem cachorro. Do cachorro. E uma sem cachorro. O ladrão vai na outra. Na outra, claro. Claro. É menos risco. Risco de levar uma mordida e o cachorro faz barulho. Ele chama atenção. O ladrão não quer que você chame a atenção. Exato. Por isso que as pessoas têm cachorro em casa também. Às vezes o cachorro bravo ali, que fica ali latindo, tremendo, roja, daquela coisa toda. Por isso. Alguns cachorros são até falsos, mas não importa. Isso. Como o ladrão não sabe. Não sabe. Ele pode... pode ter até um alarme com latido de cachorro, né? Para ver se o cara... Som ambiente. Pois é. Mas é isso. Isso pode ser um divisor de águas. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se vão de fato levar adiante. Isso foi um negócio muito grave, né? Que transcende qualquer... Não é uma briga, né? É uma emboscada, um negócio muito sério, um negócio planejado, uma coisa gravíssima que foi feita.
Enfim, e que prejudica também o próprio Palmeiras, né? Porque até nos jogos em casa, sem a torcida organizada, o Palmeiras perde muito da atmosfera do estádio e tal. Tem um outro detalhe que, assim, essas torcidas têm alianças. Então, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, o Ministério Público de Goiânia já queria proibir a torcida do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras acessasse o estádio por conta de alianças de torcida. E muitos podem acabar alegando isso mesmo, né? Torcidas que têm aliança com a do Cruzeiro, eu não vou querer receber a torcida visitante do Palmeiras porque tem aliança aqui. Então vai ser só torcida única. E aí o Palmeiras pode brigar, enfim, vai ficar aquela coisa toda. Como o Palmeiras brigou e garantiu a sua torcida lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, mas teve essa situação das alianças de torcida organizada. O perigo disso tudo é a expansão da torcida única. A torcida única, ela estimula a intolerância. E você pode ver que aqui em São Paulo, num dia de, digamos, Palmeiras e Corinthians, o jogo é no campo do Palmeiras, dependendo da região da cidade, o corintiano não pode botar nem a camisa do time dele para ir na padaria tomar um café. Não pode. E o contrário também vale, quando envolve o São Paulo. No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo jogam, as torcidas organizadas se matam longe do Maracanã, aí a polícia vai lá, prende um, acaba o outro, tal, mas no estádio as pessoas vêem o jogo lado a lado, gente. Você cansa de ver. Anda todo mundo lá de fora do Maracanã, assiste o jogo junto nos setores mistos, como sempre houve no Maracanã, sem problema nenhum. A briga fica restrita a esse pessoal. Aqui, com a torcida única, existem já gerações de torcedores que nunca foram no estádio ver um Palmeiras e Corinthians com palmeirenses, com corintianos no estádio. E o contrário também, São Paulinos e santistas, a mesma coisa. Então, essa geração, mesmo que o cara não seja de torcida, ele não tolera que no estádio dele, num jogo do Palmeiras, tenha um corintiano. Aí o corintiano, não, de jeito nenhum, não pode ter um São Paulino aqui quando joga contra o São Paulo. E o São Paulino fala, palmeirense, não, de forma alguma. Isso gera intolerância, é uma coisa que as autoridades não pensam. Isso aumenta a atmosfera bélica, violenta, transcende as organizadas, as pessoas não aceitam. O cara estiver tomando uma cerveja na rua, a 1 quilômetro de um dos estádios, vou citar os 3 aqui da capital, valeria para o Santos a mesma coisa, mas vamos pegar os 3 da capital aqui. Vamos pegar o Santos, que vai jogar no Pacaembu agora com a obra lá, né? A 1 quilômetro, você pode estar ali tomando uma cerveja com a camisa do Corinthians e o jogo é no campo do Palmeiras ou do São Paulo, o cara está correndo risco. Mesmo que não seja organizada, porque o cara passa, o que aquele cara está fazendo? Ele está a 1 quilômetro do estado tomando uma cerveja. Por quê? Porque a intolerância, ela já está no ar, hoje em dia. No ar. Aqui em São Paulo está assim. Isso é péssimo. E eu acho impressionante como não se discute isso, como não se analisa isso. Como se não se pensa nas sequelas, nas consequências disso. E não vem me dizer que no Rio é tranquilo. No Rio é tranquilo, não. O Rio é mais violento que São Paulo. O Rio tem vários problemas mais graves até do que São Paulo. E as torcidas também saem na porrada. Mas elas brigam lá na Baixada Fluminense, longe, na praia, sei lá onde. E no Maracanã, as pessoas veem um jogo lado a lado. Lado a lado. Enfim. Minha opinião sobre esse episódio. Eu não quero analisar de forma geral, porque todo mundo sabe o que eu penso. Não há nenhum tipo de paz entre torcidas organizadas, algumas um pouco mais, um pouco menos, mas não há paz, é uma grande confusão mesmo, especialmente os grandes clubes. Nesse caso específico, se eu fosse presidente da CBF ou alguma autoridade, impediria a presença de torcedores do Palmeiras, explicando: 90% de quem viajaria para assistir esse jogo integra torcida organizada. Todo mundo sabe, isso não é nenhum segredo, eu não estou descobrindo a pólvora. Então, por uma questão de segurança, eu não permitiria entrada de torcedores do Palmeiras caracterizados, né? Porque sempre a gente sabe que alguns entram mesmo, em qualquer lugar, mas não permitiria. E permitiria a presença de torcedores do Cruzeiro sem a presença da máfia azul. Essa seria a minha decisão se tivesse poder para decidir nesse caso específico. Torcedores da máfia azul fora ou descaracterizados, né? Eles sempre dão um jeito de entrar, não tem jeito. Mas sem camisa, sem faixa, não sei o quê. É o que eu poderia fazer se tivesse poder de mando no futebol. Presença dos torcedores do Cruzeiro, sem a máfia azul. E sem torcedores do Palmeiras. Jogar com os portões fechados, a meu ver, nesse caso, favorece o visitante. É isso.